Bom dia, boa tarde, boa noite. Diretamente de São Paulo, capital, está começando mais um Pod Talks. Ela é a imagem da mulher moderna. Eu converso hoje com a empresária, autora e mãe independente, Bettina Bocles. Vem pra cá, vamos conversar, Bettina. Vamos começar. Bettina, muito obrigado por você vir. Eu sei que as agendas são corridas, mas é sempre um prazer receber pessoas com histórias tão incríveis e tão importantes para a sociedade como a sua, né? Vamos bater um papo aqui, mas antes eu queria te dizer o seguinte. No domingo, eu comprei o seu livro, comprei pela plataforma Amazon. Comecei a ler no final da tarde, logo após o almoço, e assim, a narrativa, né, a forma como foi construído o texto é tão envolvente que em alguns momentos eu tinha a percepção como se você estivesse ali do meu lado batendo um papo já. A gente já estava antecipando esse papo, né? Ele é muito gostoso. E quando eu vi, já tinha acabado, devorado o livro todo. Então, preciso abrir o programa com os meus parabéns pelo projeto. Maravilhoso, muito bom mesmo. O livro, Maternidade Independente, um jeito diferente de formar uma família. Maravilhoso. Isso. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Obrigada, muito obrigada. E Bettina, batendo esse papo, aproveitando, a gente já tinha antecipado em um outro momento, em um outro espaço, aqui em São Paulo. Sim. Somos dois cariocas, mas nos encontramos aqui em São Paulo, sim, coisas da vida. Verdade. E eu queria que você começasse contextualizando para a gente, então, a tua infância, né, no Rio de Janeiro. Como foi, como era com a tua família? Você tem dois irmãos, sim, né? Tenho dois irmãos. De formação de uma família extremamente tradicional. Exatamente, né? de uma família muito tradicional, onde o valor familiar era muito forte, né? Então, já estava dentro de mim toda essa questão de família. Sim. E eu tinha muito claro na minha cabeça que eu queria formar a minha família, né? E na verdade, eu já tinha totalmente planejado, né? Com 27 anos eu ia casar, ia ter o primeiro filho, ia ter o segundo, com 30 anos, 33 o segundo. Então, assim, é todo coisa de virginiana que nós somos também, exatamente, né? É verdade. Né? Virginiano planeja. Então, nada disso aconteceu, né? Porque a vida a gente não controla. E aí, né, Rafael, quando você vai vivendo, eu tinha muito foco na minha vida profissional. Sim. E da vida profissional você tem algumas etapas, né? E você vai crescendo e você vai ganhando independência financeira. Sim. E isso foi acontecendo. E é engraçado que, sabe, muitos anos se passaram, 10 anos, 15 anos, e você não percebe que a vida de outras pessoas estavam seguindo um rumo e a minha, outro rumo. Você estava tão dentro ali do contexto, dentro, estava muito legal, você viajando, você conhecendo, você, sabe, curtindo a vida. Enquanto as minhas amigas já estavam seguindo um caminho de formar a sua própria família. Sim. E eu via os filhos nascendo e eu ali, naquela vida corporativa, né, curtindo a vida, viajando. Até que chegou um momento que eu acho que chega, né, na vida da mulher, cada uma tem o seu momento de querer ser mãe, de querer maternar. E chegou um momento com 38 anos, eu me lembro que eu estava sozinha na minha casa, assim, sabe, meio na solidão mesmo, um domingo, e eu falei, o que vai ser da minha vida? Porque a gente tinha muito isso, essa coisa do planejamento da empresa, o business plan, o que vai ser da empresa daqui a 10 anos? Você já projeta. Aí eu projetei assim, o que vai ser da minha em 10 anos? Né? Hoje é o que vai ser daqui a 6 meses, né? Porque não pode mais. Não pode mais. Mas e aí eu realmente percebi que eu precisava construir uma coisa, um olhar para mim mesma. E foi a partir daí que eu comecei a buscar como que eu podia ser mãe, ainda que não tendo um parceiro, um namorado sério, casado, nem nada disso. E aí eu me encontrei com esse tema, que na época era chamado de produção independente, que depois eu me apropriei do termo maternidade independente, que eu acho que produção é uma coisa muito mecânica, né? E a coisa começou a tomar forma. Agora, só para a gente contextualizar, então, né, o perfil executivo da Bettina. Bettina, com 17 anos, foi
morar em Eu fui Tel Aviv. morar em Israel, Em isso. Israel. Eu fiquei um ano. Um ano lá e teve várias experiências de Exatamente. trabalho. Você lá já tomou gosto por ter a sua Lavei independência. muito prato, limpei mesa, É, cuidei então, de criança, não um foi monte de para lá de coisa. madame, foi para lá Não. fazendo trabalhos Sim, mesmo, né, sim, pesados. Voltou para o Brasil e aí fez comunicação social Isso, no Rio de Janeiro. exatamente. Lá você teve um dos 3 relacionamentos que quase bateram na trave. Isso, quase casei com 24 anos, mas eu não senti ali que era o momento, né? E surgiu a oportunidade de trabalhar também no centro-oeste do Isso, país. aí eu fui para Cuiabá. Cuiabá. Aí fui para Cuiabá e Em depois chão de fábrica. chão de fábrica, né, de refrigerante que eu trabalhava. E aí eu fui para Goiânia depois, aí depois eu vim para São Paulo, onde eu estou há 25 anos. E já chegou em São Paulo. São Paulo, se não me engano, você chegou como Key Account, quer dizer, Isso, eu tinha uma vim- demanda grande de trabalho Sim, também, sim, né? sim, exatamente. E aí, bom, aí depois, né, eu mudei também de trabalho, mas foi aí que as coisas começaram a acontecer. Quando você vai trabalhando e quando você vai ganhando, Se envolvendo naquilo. você vai postergando, né, aquele compromisso com o futuro, Sim. né? Porque a maternidade é uma demanda muito grande, né? É um corte, não significa um corte ruim, muito pelo contrário. Eu acho que é maravilhoso, mas é um corte do que você viveu e é uma nova forma de viver, né? Sim. E eu lembro que numa das passagens do seu livro, você conta que você já tinha feito, né? Já tinha congelado os seus Isso. óvulos, se não me engano, com 41 anos. Isso. Né, Você vê que com 38, com 39 eu Você já comecei estava ali, no radar, aí no 41 eu congelei. Tomou a decisão, falou, olha, eu vou congelar Isso. aqui os meus óvulos. E você depois tomou a decisão de iniciar, né, a fertilização Isso, in vitro, fez 3 tentativas e numa bela manhã, às 11 horas da manhã, para ser mais preciso, em Nossa! uma reunião, Muito bem, muito bem. chegou a notícia, então, notícia. de que tinha sido bem sucedido o procedimento. Exatamente. E aí? E aí deu um medo do caramba, né? Medo? Porque, claro, porque aquilo que você mais desejou aconteceu. E aí? Quais são as implicações disso, né? Minha vida ia mudar mesmo. Né? Até então você está na expectativa. E aí começa um monte de desdobramentos e eu muito, muito quieta, muito comigo mesma, até os 3 meses, que é quando a gente... Geralmente a tradição mulher, ali a tradição é esperar 3 meses. E aí quando deu 3 meses e um dia, aí eu comecei a contar para todo mundo. Quem foi a primeira pessoa? Olha, a primeira pessoa foi uma amiga minha que foi comigo. Ela estava comigo nessas 3 vezes de tratamento. E aí, mas foi muito assim, foi muito, muito perto, né? Foram as melhores amigas, todas perto. E aí, para minha família, eu comecei a contar, porque esse processo, Rafael, é um processo muito introspectivo. Né? A mulher, eu não me sentia à vontade de dizer, olha, estou fazendo tratamento de fertilização, olha, estou fazendo tratamento. É muito introvertido, introspectivo. Até porque você não tem garantia que vai conseguir, como eu não consegui nem na primeira e nem na segunda. Sim. Então, é uma frustração, porque todo mundo fala, e aí, deu certo? E aí, como é que tá? Então, eu realmente, ficou uma coisa muito internalizada. Só quando eu fiquei grávida, que eu tive o cuidado, porque eu sabia que era um tema que gerava um certo estigma, que as pessoas desconheciam, existia um desconhecimento generalizado sobre o tema, e que eu tinha que ter muito cuidado, né, para falar, porque eu tinha minha equipe, eu tinha um cargo de confiança, então eu precisava ter esse cuidado, né? Isso tudo sozinha, porque diferente de um casal que tenta, né, a fertilização in vitro, não, você era você com seu silêncio, com seus pensamentos. Exatamente. Por isso que eu falo que esse é um processo que não é fácil, né? Que quem realmente consegue é que você vê que teve toda a vontade de todas as etapas que a gente passa pelo processo,
você vê que realmente é uma vitória mesmo, né? Porque é desgastante. E fora isso que você fica mesmo com o seu silêncio, né? Sim. Então ainda, né, sufoca mais. Mas aí depois eu comecei a falar, eu trabalhava numa indústria de entretenimento que era mais aberta, então as pessoas, né, acolheram a minha escolha e eu não tive nenhum tipo de preconceito, né? Porque sempre me perguntam, Betina, você sofreu preconceito? Olha, preconceito eu não sofri, mas as pessoas às vezes falavam assim, o que você fez? O que é isso? Né? Como é que você conseguiu? Então, assim, as pessoas não sabem o que é um doador, as pessoas não sabem o que é um banco de sêmen, como é que funciona no Brasil, lá fora. Então, foi esse tipo de coisa que eu tive que calmamente falar para todo mundo. E eu falar para todo mundo mesmo, sem medo de ser feliz. Porque as pessoas às vezes falam, ih, tá grávida, você casou? Você casou? É a pergunta que vem na sequência. Aí, né? exatamente, a sequência. Você, tipo, não sabia que você tinha casado. Aí não, você fala, você desconstrói a pessoa, mas eu estava tão feliz, tão realizada, que qualquer reação para mim, eu falava, tá tudo bem, entendeu? A pessoa realmente não sabe. E não sabe, você não fala num bar sobre doador, sobre banco de sêmen, você não é uma conversa aberta. E na época não tinha nem blog, nem Google, nem nada. Uma das maiores dificuldades é a desinformação total, né? Total, e eu só fui encontrar uma literatura nos Estados Unidos com a Mickey Morrissey. Porque você conseguia falar inglês. Exatamente, né? Então, é um livrão. Tinha outra vantagem, exato. E lá as coisas são diferentes, né? A forma como eles encaram, né, o doador é diferente, lá é um comércio, aqui não pode, aqui tem que ser de forma voluntária, né? Então já tem toda uma diferença e que as pessoas não sabiam mesmo, né? Sim. Agora, um outro ponto importante que eu fiquei com curiosidade no livro e queria te perguntar diretamente. Em algum momento você teve a sensação de que estaria fazendo alguma coisa errada? Isso passa pela cabeça de quem está no começo da jornada? Passa pela cabeça, mas não é que é errada, é porque é diferente. Então, tudo que é diferente, as pessoas olham meio torto, né? As pessoas ou não entendem ou ficam meio assim, te secando, assim, falando, por que ela fez isso? Por que ela... Né? E aí surgem todas as questões em relação à decisão, né? A maior delas, que chega para mim hoje no meu Instagram é, será que é um egoísmo a gente ter um filho sem um pai? Quer dizer, eu estou sendo egoísta, eu vou ser rotulada como uma egoísta, porque eu quero ter um filho, né? Sim. E eu desconstruo isso rapidamente, falando que quantas famílias são geradas e o pai, né? Claro, não estou generalizando, muito pelo contrário. Mas é o cenário mais comum. Sim. O pai some, o pai não está nem aí, o pai desaparece, entende? Então foi comprar cigarro e não voltou. Foi comprar cigarro e não voltou, exatamente. E a gente, né? No meu caso e no caso das mulheres que optaram por uma maternidade independente, a gente quis muito. Né? Então o amor já crescia dentro da gente e já manifestava a ponto de querer ter, né? Porque um filho é uma conexão profunda que você, com a convivência, aumenta cada vez mais. Então, as pessoas que falam isso não entendem que essa conexão ela é muito forte. A minha conexão com a minha filha é muito forte. Catarina está com quantos anos? Catarina está com 10 anos. 10 anos. E ela nunca vai chegar para mim, botar o dedo na cara, por que você não me deu um pai? Porque isso ela não alcança, não está na cabeça dela, porque ela foi criada dessa forma. E para mim, uma família com amor, que sabe, que tem pessoas, né, que dão amor para ela e a criança se sente amada, por que ela vai achar que é egoísmo? Né? Não existe. E isso é uma das coisas que mais chega para mim. Que mais aparecem. Que mais aparece. Betina, a gente vai aproveitar que está falando sobre isso. E nós temos um patrocinador aqui no programa, que é a Olus, uma empresa de tecnologia, e eu sempre faço um quadro que chama Estamos de Olus. Estamos de Olus no mercado, no sentido de saber qual é a característica profissional dentro do segmento de atuação do meu convidado mais importante que os novos profissionais devem apresentar para serem tão bem-sucedidos quanto os nossos convidados. Mas como a gente está falando de maternidade independente, eu vou mudar um pouquinho o Estamos de Olus hoje. A gente vai fazer da seguinte forma. Na sua avaliação,
Quais são as perguntas indispensáveis que uma candidata deve fazer? Uma candidata a uma futura mamãe de maternidade independente. Ela deve se fazer e responder antes de tomar a decisão por seguir ou não nesta jornada. Também é um ponto que está muito bem explicado no seu livro. Sim. Eu acho que primeiro ela tem que entender se ela consegue viver sozinha sem depender de alguém. Muitas pessoas às vezes precisam de uma outra pessoa para estar junto, uma dependência emocional. Emocional. Então essa pessoa, ela não pode ter isso, ela tem que ter essa segurança de que ela consegue aproveitar a vida, viver a vida com as suas próprias decisões. O outro pilar super importante é o pilar financeiro, porque sem dúvida, toda essa jornada, infelizmente a FIV no Brasil não é um tratamento barato, né? É um tratamento relativamente caro e todos os medicamentos que acompanham esse processo. Então você tem que ter essa estrutura e depois que você consegue, você tem toda a maternidade, né? Que ficou normal para todo mundo. Exato, né? De todos os custos e tudo. Né? Então, assim, precisa ter o pilar financeiro muito forte também. E eu acho que um outro pilar é a sua rede de apoio, né? Você precisa montar e você precisa ter claro uma rede de apoio, que pode ser sua família, pode ser algum amigo, amiga, pode ser um vizinho, né? Eu consegui ter um pouquinho de cada, até porque minha família era carioca, sim, então ficava no Rio no começo. Mas tinha Zezé, não esquece, mas não tinha esqueci de você não, Zezé que me ajudou muito. Sim. Então assim, sabe, então são essas coisas que, essas três coisas que eu acho que uma futura candidata ela tem que ter. Sim. E na mentoria, que eu faço mentoria individual também em grupo, aparece muito isso, essa questão de e se eu não der conta, né, desses três coisas? E se eu não der conta? Né? E isso tem que estar muito claro para a pessoa, que é o seguinte, a gente não tem regra, tudo pode acontecer, mas eu sempre falo que a gente tem que olhar para o lado e ver aquelas mulheres que não pediram para serem mães, que foram mães, que são mães solos, que não têm marido, que não têm nada e que criam seus filhos sozinhas. Essa é a realidade de 11 milhões de mulheres no Brasil. No país. No Brasil, segundo os dados, o último dado da Datafolha, de 2022, sabe? Então, assim, existe isso. Então, eu sempre falo, olha para o lado. Isso não significa que você, não, então tá, então eu posso, mas entende que existe um contexto de mulheres, muitas mulheres que conseguem, que vivem e dão esse amor para os seus filhos. Então, você também pode, ainda tendo mais condições, talvez, né, de conseguir também. Fantástico. Eleve a experiência do seu cliente com a tecnologia Omnichannel da Olus. Betina, e aí, para que a gente, uma vez tomada a decisão de seguir nesta jornada, existem algumas recomendações hoje em dia, né, que você já tem isso bastante claro na sua mente, em todo o material, na mentoria, no site, na comunidade, no Facebook e também no seu livro, você deixa claro. Seria o ideal optar pelo congelamento dos óvulos para que a mulher pudesse ganhar tempo com tranquilidade para tomar essa decisão ou até encontrar um parceiro sem pressa, sem correr contra o relógio biológico. É isso mesmo? Perfeito, é isso mesmo. Eu sempre falo como é importante, hoje em dia, com toda a informação que existe, as mulheres congelarem seus óvulos. Por quê, Rafael? Porque é como se fosse uma previdência privada. A gente não sabe o que vai acontecer na vida de uma mulher em 5, 6, 10 anos, né? Então, ela congelando, né? E eu falo, ao invés de você viajar, né, para o carnaval ou para não sei aonde,
pega esse dinheiro, investe no congelamento, faça esse favor para você, porque lá na frente você vai ver que vai te ajudar. É uma garantia 100%? Não é, porque não significa que você vai congelar, que você vai conseguir ter o seu filho, mas é toda uma garantia, eu diria que mais emocional, de que todo o processo vai ser muito melhor para você, para a mulher que está congelando. Então, Sim. se hoje a tecnologia e a ciência ajudam nesse processo, por que você não vai fazer esse favor para você? Né? Para lá na frente você ter toda a tranquilidade, menos ansiedade e talvez até achar um parceiro e não precisar, ou então doar para outra mulher. Não sei. Você acredita que as mulheres atualmente ainda têm muito essa programação mental de eu preciso procurar o príncipe montado no cavalo branco, que você já não cai mais nessa? Eu já não caio mais nessa, mas até os 41 eu estava lá. Estava lá achando que ia acontecer. E isso é uma coisa da nossa própria sociedade, Sim. né, Rafael? Claro, mudou muito. Eu não diria que é 100% das pessoas, mas existe, né? A gente nasce num núcleo familiar que, vamos dizer, incentiva essa união, homem-mulher, casamento, família, filhos, e tem todas as etapas da vida, né? São os processos. O que eu fiz não é a regra, é a exceção, né? E não foi o que eu escolhi. Eu nunca quis ser uma mãe independente, eu quis ter um método, né, tradicional, numa família tradicional. Mas o que eu pensei? Quer dizer, eu tenho o direito de exercer a minha maternidade. Por que eu não vou exercer? Né? Por que eu não vou? Se a ciência e a tecnologia me ajudam, por que eu não vou ser mãe? Né? E quantas mulheres hoje têm a sua vida totalmente plena porque elas foram atrás do seu sonho e conseguiram ser. Né? E hoje a reprodução humana está muito, né, muito ampliada. Bastante muito, ampliada. Né? E é reconhecida internacionalmente, principalmente a do Brasil. Então, por que a gente não vai usar isso, né, a nosso favor? Sim, sem dúvida. E eu acho importante, novamente, contextualizando com base nas experiências que você coloca no livro, tão gentilmente coloca no livro, que você deixa claro que nunca foi de levantar bandeiras, Não, né, nunca. de incendiar as coisas. Sabe aquela bandeira feminista? Não, queimar o sutiã na praça. Não, E inclusive, a vida que foi direcionando você para essa jornada de maternidade independente. Mas você teve ali, pelo menos você cita no livro, 3 relacionamentos de longo prazo que né, quase levaram você à constituição de uma família. Mas, por uma situação ou outra, um não queria ter filhos, né? O outro parceiro... Enfim. Tá no livro, não vamos dar spoilers, mas o que eu quero dizer é que Betina não nunca pensou, não quero homem, é uma produção independente, não. A vida naturalmente foi direcionando essa opção isso. chegou para mim como a última opção. Como a última opção. Inclusive, às vezes as pessoas me perguntam, com tanta criança no mundo, por que você não adotou? Porque eu não quis, porque eu quis gestar, eu quis sentir. Eu não tinha problemas, né, reprodutivos. Tem mulher que tem problemas de fertilidade, tem mulheres que têm, né, problemas para gestar. Eu não tinha. Então, por que eu não vou ter isso? Né? Não me passou pela cabeça a adoção. Pode ser que pudesse, se eu não pudesse, pode ser, mas não me passou naquele momento. Né? Sim. E existem várias maneiras de você constituir esse novo formato de família. Cita algumas pra gente, por favor. Não, você tem, por exemplo, se você é uma mulher que tem problema de fertilidade, você pode ter a ovo-doação. O que é um óvulo de uma outra mulher que você junta ao doador e você faz um embrião e coloca dentro de você. Falando muito resumidamente. Mas isso você pode fazer. Sim. Existe também o útero de substituição, ou seja, você colocar um embrião, que é um óvulo, não seu, ou seu, se você não consegue gestar, com o sêmen, formar um embrião e colocar no útero de substituição. Esse útero de substituição é muito mais usado para homens, né, casais homossexuais e tudo que usam isso, mas existem opções, né? Existem métodos também que você pode fazer. Então,
Eu acho que hoje as opções são maiores. São bem mais vastas. E a tecnologia hoje, Rafael, melhorou muito, porque quando você congela o óvulo, você precisa, para usar ele, você precisa descongelar. Então, há 12 anos atrás, o índice de sucesso no descongelamento era de 10%. Hoje já é quase 90%. Então, quase 90%, 85%, 90%. Que boa notícia. Então, assim, evoluiu, né? As Sim. coisas evoluíram, as técnicas evoluíram, estão evoluindo com a inteligência artificial, já vão ter mais outras evoluções que vêm aí. Então, assim, eu acho que é uma indústria, acho que é um segmento que ajuda muito a mulher, porque não só a mim, mas mulheres que estão com seus maridos que não conseguem também engravidar. Sim, sem dúvida. Né? Agora, eu não queria deixar de passar esse alerta aqui que você coloca bem no livro também. Apesar do avanço de tecnologia, ainda existe uma modalidade, né? E você não exagerou, com certeza, mas pessoas buscando em sites de compra online, né, catálogos, produção caseira. Doador, né, para fazer uma produção caseira. Isso é o maior erro. Existe erro. São grupos grandes, Rafael. Comunidades grandes. Comunidades grandes. Isso é o maior beijo. Isso pode causar infecção, pode causar tanto. Uma pessoa que você não conhece, nunca viu. Quando você vai num banco de sêmen, o doador, ele passa por um monte de exames. Ele, a cada 6 meses, durante 6 meses, ele retorna, faz novos exames. Então, assim, é tanto cuidado, é tanto processo e etapa, e o caseiro é ali, toma aí, a pessoa chega com um potinho de farmácia, de exame, e entrega em mãos, muitas vezes. Eu sempre alerto isso, muito cuidado, porque isso é uma... Não é tecnologia, entende? É o modo tabajara, uma questão sanitária de fazer as também, coisas e né? não pode. Não, de forma alguma. Então fica o alerta. Fica o alerta. Existe uma forma bem mais segura de se fazer. Isso, claro, né? claro. Agora, a gente está falando de banco de sêmen, a gente tem uma grande diferença entre no que tange a identificação dos doadores, né? Sim. E são 2 perguntas que eu acho que a gente não pode deixar de abordar. A primeira é a diferença, né, entre as informações a que se tem acesso do doador em um banco internacional, o americano, a gente pode citar aqui, e o nacional, mas também sobre a questão do que seria melhor estrategicamente, pensando em futuro, em relação a uma solicitação de reconhecimento de paternidade da criança, por exemplo, ou no que tange a segurança do doador. Ou seja, a pergunta é, doador conhecido ou doador oculto? Tá, vamos lá. Anônimo. No Brasil, só existe o doador anônimo. O doador não no Brasil, ele não tem identidade civil. Existem algumas características, né? Existe um banco de sêmen, que é um dos mais tradicionais, que ele faz algumas análises, ele pega o seu rosto e fala como que seria do doador, porque eles recrutam todos os doadores, eles tentam fazer o máximo, um pouco mais confortável essa etapa da jornada, que eu acho a mais desafiadora. Para mim foi muito desafiadora essa etapa, né? Você escolheu o pai do seu filho ali. E como você escolhe? Você vai passando e vendo as características? Há 12 anos atrás, eu recebi uma planilha de Excel com 7 características. E eu tinha que escolher 6. 6 doadores, que é o 0030, 0070, sei lá. Sim. 6 doadores, porque a demanda era muito pouco, o recrutamento, e a demanda era maior, então o giro era rápido, então tinham que escolher 6, porque em 2 dias poderia não ter. Então eu escolhi 6. Aí você fala assim, quem que foi para mim o meu 6º? Aí eu te pergunto, fui eu que escolhi? Não foi. Eu escolhi o primeiro. O primeiro. O resto, né, não foi. Sim. Então, assim, sabe, é um processo difícil, mas hoje já está melhor. E hoje, no próprio Brasil, na minha época não tinha um banco internacional. Hoje existem 3 bancos internacionais que são representados aqui no Brasil. Que tem aqui que tem a sede aqui no Brasil. Quer dizer, eles recebem lá de fora, né? Tem da Europa, Estados Unidos. E aí você pode ter mais características do doador. Inclusive a foto de bebê,
você pode ter o boletim escolar, a voz dele quando era criança, você só não pode ter quando ele era adulto, Sim. tá? Então, assim, por quê? Lá fora, esses são jovens que recebem $100, $150 por cada doação, porque ajuda eles na faculdade, para pagar a faculdade. Porque você sabe que lá fora é muito caro, com certeza. até para os próprios americanos. Com certeza. Então, eles usam isso, e é comércio, ó, é comércio, ele recebe por isso. Aqui, de jeito nenhum. E eu concordo plenamente, porque eu acho que um doador que tem a motivação de ir para um banco de sêmen doar por livre e espontânea vontade, para mim tem um valor muito maior do que um cara que foi lá, né, americano, vender o seu esperma. Então, acho que aqui é muito mais valorizado nesse sentido. E a lei brasileira, não existe nem lei, né? Bom, enfim, a regulamentação define isso. Aqui não pode ter nenhum contato e nada. Lá fora, nos Estados Unidos, existe o doador conhecido e o doador de identidade aberta, que é o Open ID. Esse Open ID, o que acontece? Quando a criança faz 18 anos, ela tem o direito de pedir um contato com o doador. E isso pode acontecer quando ela fizer 18 anos. Mas desde que o doador tenha... Tem dado a permissão. Dado a permissão. Há 18 anos antes, né? 18 anos sim, antes. Sim. E aí, Rafael, eu li o livro na própria Miki Morissette, tem experiências muito ruins. Eu vi poucas experiências boas, porque em 18 anos a sua vida, a minha vida muda muito. Completamente. Né? E teve experiências muito ruins, mas a mulher que faz isso, que opta pelo esse doador de identidade aberta, ela só quer uma garantia de que ela deu a oportunidade para o filho para conhecer o pai. Não é isso que eu concordo, eu não concordo com isso. Mas eu entendo a mulher querer ter essa fontezinha de conhecimento, de conexão entre o filho e o pai. Sim, traz um conforto. Traz um conforto, exatamente, exatamente. Agora vamos combinar. Uma foto de um bebê, né? Eu até postei outro dia assim, o bebê Johnson do Brasil. Sim. Você sabia? O bebê Johnson é lindo do Brasil. Se você vê hoje, o bebê Johnson não é lindo. Entende? Não é nem um pouco lindo. Então, assim, é muito mais para um conforto. Porque você não tem garantia do bebê, como é que ele vai ser quando crescer. E acho que para ilustrar, você não precisa nem ir tão longe enquanto bebê, assim. Tem vários atores mirins, né, que você vê, são lindos, total, maravilhosos enquanto crianças e depois... Depois se torna, então, é a vida. É a vida. É a vida. É a vida, normal. Agora, estrategicamente falando, sim, né, do ponto de vista legal, porque isso também foi uma passagem do seu livro. Você chegou a considerar um doador conhecido? Sim, cheguei. Na véspera do tratamento, né, que seria, né, o tratamento, ele desistiu. E foi a melhor coisa do mundo. Na hora você fica desesperado. O chão caiu. O chão caiu. Mas por quê? Porque essa é uma história minha e de mais ninguém. Então, colocar um ator coadjuvante ali só para me dar um conforto momentâneo seria um erro. Sabe por quê, Rafael? Quando nasce o seu filho, a sua vida se transforma, você esquece tudo lá para trás, né? Não importa quem foi doador, quem não foi doador. Porque o seu filho está ali, você viu, ó, 2 olhos, um nariz, uma boca, sabe? Você acolhe de uma forma que não é tudo muito pequeno, entende? Então, graças a Deus, ele desistiu e eu pude seguir o meu caminho. No último momento... Exatamente. No último momento. No último segundo, no último minuto do segundo tempo. Do segundo tempo. Agora, Bettina, como é que foi a reação dentro da escola quando você contou uma passagem, por exemplo, do Dia dos Pais, Dia das Mães, que a escola em que Catarina estuda, ela não tem. Ela em substituição, tem o Dia da Família. Isso, né? Isso também muitas mulheres se preocupam. Como que a criança vai se adaptar a uma rotina escolar, né? E hoje em dia, exatamente porque esses modelos familiares eles estão mais
né, ampliados, assim, com diferentes Sem dúvida. formatos, as escolas não estão mais comemorando o dia do pai e da mãe. E sim o dia da família, que é o dia de quem? De qualquer pessoa que cuida da criança, da vovó que cuida da criança, do tio que cuida da criança porque os pais morreram, da mãe independente, do pai viúvo, da mãe viúva, de todo mundo, é o dia da família, entende? Então, eu acho que isso acomoda todas as formas de família, e isso é o que está sendo feito. Claro, o dia das mães, às vezes, eles pedem um desenho, faz uma coisinha, mas não é aquela celebração que tinha. Antes, porque mudou. Né? Mudou. Mas Mudou. o formato das famílias mudou. Mas dá uma paurazinha. Não, dá, porque, enfim... Na verdade, Catarina saía da escola, onde tinha essa consciência desperta já, mas ela se deparava com os anúncios da TV, de Dia das Mães, que são muito apelativos. Dia dos pais. Claro, a gente tenta proteger os nossos filhos de não enfrentar algumas situações. E eu falo por mim mesma, tá? Porque eu trocava o personagem da Peppa Pig, quando eu tinha Papai Pig, eu tirava o Papai Pig e só deixava a mamãe. Quando eu tinha assim, Papai Pig foi na farmácia para comprar, eu falava mamãe. Mamãe. Então, assim, eu protegia, mas inconscientemente, claro, para não machucar, mas a gente tem que expor os nossos filhos à realidade. A gente não pode esconder isso, porque eles vão ter que enfrentar. Então, hoje a Catarina estuda uma escola que, coincidentemente, tem um outro menino que no ano passado estudou na turma dela, que é filho de uma mãe independente também. E na mesma idade, a gente não se conhecia. Não se conhecia. Não chegou na ela escola. não sabia de mim, eu não sabia dela. Aí alguém contou para ela sobre mim. Então, assim, ela também tem todo, sabe? A gente tem essa questão de tentar proteger, mas essa escola está aí, as crianças estão aí. Eu vou te falar, o preconceito vem da gente, porque essas crianças, tá? Não estou falando todas, Sim. Mas a maioria está tudo bem. Ela não sofreu bullying, né? Pode ser que ela sofra mais para frente, mas hoje tem tantos pais separados na turma dela, muito, sim, e um viúvo, outra viúva. Então, sabe, tá tudo bem. A gente que fica botando um monte de coisa querendo proteger, sabe? Querendo que ela não passe. Antecipando, né? Exatamente isso. Sim. Agora, e o dia da pergunta? Mamãe, cadê meu papai? Essa eu já estava preparada, né? Então, eu já tinha treinando. ido na minha terapeuta. Sim. Aliás, Kelly. Nossa Tá Senhora! Eu acho que todo mundo tinha que ter uma Kelly, Sim. Entendeu? Para ajudar, não só na decisão, mas em todo o processo. Porque, como eu te falei que é muito introspectivo, né? Com uma terapia você fala tudo. E é legal você trocar com alguém, né? Sim, sim. Com alguém profissional, se puder. Mas eu já estava meio preparada, né? Então, a Kelly foi muito incisiva para mim. Fala o que a criança perguntou. Não enrola. Não tenta enrolar, porque, né, como a gente quer tentar acomodar o discurso. O discurso. E acaba dando macaca. Responda objetivamente. Objetivamente. Eu falei, Cacá, na nossa família sou só a mamãe e a Cacá. Tem famílias que tem papai e mamãe, tem famílias que só tem papai e tem a nossa família que tem a mamãe e a Cacá. Acabou. Falei mais nada. Ela também não perguntou. Aí, depois de um tempo, 3 anos depois, já a escola me ligou dizendo que a Catarina tinha dito que o pai dela morreu. Ela concluiu Ela concluiu que o pai dela morreu. Eu falei, não. Quantos anos? Isso foi com 5 anos. 5 anos. Eu falei, não, de jeito nenhum, não é isso que eu quero. Eu quero que ela saiba a verdade, que ela comece, né? A gente não vai querer que ela entenda tudo, mas que ela comece a entender a verdade, ainda que de uma forma, assim, precária, mas ela precisava ter uma verdade. E foi aí que eu desenvolvi esse meu livrinho infantil, que eu vou, inclusive, fazer um financiamento coletivo para conseguir realmente finalizar esse projeto, né, que começou. Sim. Conta a história desse livro que eu achei maravilhosa. Pois é, a história desse livro, Rafael, é que, assim, é muito a minha história. A história de uma executiva que ficava muito no avião, que trabalhava numa indústria de brinquedo, e aí ela trabalhava muito, viajava, adorava a família, e ela começou a ver que o irmão casou, o outro irmão casou, as amigas casaram, tendo filhos, ela queria tanto isso. E aí eu começo contando como é que a personagem queria ter um filho, foi no médico,
E aí o médico explicou como, as sementinhas, e aí coloca a sementinha na barriga. Então, assim... E se não ficou claro, quem escreveu esse livro? Fui eu. Para quê? Para explicar para minha filha, exatamente. O objetivo era explicar. E ela ficou uma semana lendo, pedindo, né, para eu ler, porque eu acho que a interpretação da mãe nesse momento, né, a forma de contar, ajuda muito para a criança entender, né? Então, exatamente isso, ela ficou ali querendo que eu contasse durante uma semana, porque eu entendi, ela queria entender. E foi muito bonito, sabe? O momento de vocês duas ali, através da história. Através da história, ela começou a entender. Mas a gente não tem que esperar que a criança... não, agora já sei tudo. Já posso contar para todo mundo. Porque uma coisa é você entender, outra coisa é você externar, né? Então, às vezes, as palavras não conseguem, mas o que eu mais queria é que ela entendesse que ela tem um papai da sementinha e um dia ela pode ter um papai do coração. Pode ou não, entendeu? Sim. Porque eu não quero também criar uma expectativa que vai ter a família feliz, né? Doriana. Sim. Pode não acontecer, mas pode acontecer. São possibilidades, né? E você fez uma tiragem de 100 cópias desse livro, 100 exemplares, e saiu distribuindo pela escola. Distribuí para todo mundo. Para todo mundo, porque eu queria... Qual era o meu objetivo? Que todo mundo entendesse a história dela, né? E é por isso que eu quero fazer uma tiragem um pouco maior. Mas precisa, com certeza. Para dar para as pessoas que dão para as escolas, porque precisa contar essa história, né? Bettina, vou fazer uma pausa na nossa conversa para a gente descontrair um pouquinho. Nós temos um patrocinador no programa, que é a 2CX. A 2CX é uma empresa de tecnologia e ela tem a missão de simplificar processos complexos. E para a gente exemplificar como isso funcionaria na prática, eu tenho aqui 6 fichas, e nessas fichas eu tenho travas-línguas, e você vai sortear uma e vai recitar pra gente aqui. O que você tirou, Bettina? Conta pra gente. Diga rápido 3 vezes. Bagre, branco, branco, bagre. Bagre, bragre, branco, branco, bagre. Bragre, branco, branco, bagre. Bom demais, Bettina. Nossa Senhora. Não vou te deixar sozinha, não, porque esse é difícil. Esse é difícil. Bagre, branco, branco, bagre. Bagre, branco, branco, bagre. Bagre, branco, branco, bagre. Bom demais. Obrigado, gente. 2CX. Unimos tecnologia de ponta, Customer Experience e humanização. Resultado da fusão entre Calflex e VoxAge, somos a 2CX. Criamos soluções que ofereçam o que o cliente espera. Excelência nas interações. Somos obcecados por gerar resultados positivos através do atendimento e relacionamento, aproximando empresas e clientes, otimizando processos, diminuindo custos, sem esquecer da personalização e adaptação que cada projeto, cliente, empresa e operações robustas merecem ter. 2CX, aperfeiçoando o atendimento ao cliente com tecnologia e humanização. Bettina, a gente está seguindo para o nosso encerramento, mas tem uma pergunta que fica martelando na minha cabeça, né, depois da leitura do livro. Fazendo balanço hoje, né, de todos esses anos que você já está com Catarina, quer dizer, um sonho realizado, um projeto concluído, tem algum arrependimento? Não, de jeito nenhum. Foi a experiência mais transformadora da minha vida. Eu até falo que a minha vida é AC e DC, antes da Catarina e depois da Catarina. Então, assim, por isso que eu tenho tanta vontade de oferecer conteúdo, de falar, de escrever um livro, porque eu não consigo me imaginar sem ela. Não consigo me imaginar sem essa experiência. E eu fico vendo tantas mães, tantas mulheres que ainda não são mães, que tem essa trava interna, que tem todas essas questões que podem ser, né, faladas, discutidas e até, sabe, sumir, né, da vida delas, se elas se abrirem para escutar, para absorver, né? Então, eu acho que esse é o meu propósito, sabe? Eu acho que isso é o que eu posso doar de tudo aquilo que eu recebi. E falando de motivação, lembrando, né, você tem o livro,
você mantém uma comunidade no Sim, Facebook. eu tenho esse livro aqui. Esse é o livro que eu fiz a leitura, então extremamente recomendado. Homens, extremamente recomendado também. Mas a família mudou. Então, o livro serve não só para mães, né, para mulheres que querem decidir seguir pela uma jornada de maternidade dependente, mas como você traz várias dicas, né, sobre maternidade, ele também abrange, né, abarca essa comunidade, Sim. casais homoafetivos, Sim, né, sim. E isso reflete-se eu já também fiz mentoria para casais. na mentoria. Já fiz isso também, porque as questões são praticamente as mesmas, como você falou. Sim. Né? Eu acho que maternidade dependente talvez tenha algumas questões mais isoladas, específicas. Mas é isso. E a comunidade? Como funciona a comunidade? Não, na verdade é o seguinte, é até um projeto meu, né, ampliar muito isso. Sim. Né, porque eu também preciso ter eu quero ter todo esse ecossistema e oferecer conteúdo, oferecer livro, oferecer mentoria, oferecer várias coisas para vários serviços para que as mulheres possam escolher aquilo que melhor se encaixa para elas. Com informação, que talvez tenha faltado lá atrás. Exatamente. O meu objetivo é informação. Né? Esse é a informação de qualidade. Né? Eu não posto foto dela, eu não posto minha rotina, o que eu posto é como te ajudar a destravar os seus medos, como talvez, eu vou até ampliar um pouco e incluir a rotina no sentido de questões familiares. Não a minha rotina, se eu tomo café com ela, se eu não tomo, mas questões familiares após, né? Eu falo como mães na prática. Sim. Né? Depois do nascimento do filho, né? Sim. E o site, é importante a gente mencionar também, www.maternidadeindependente.com.br. Não deixa de acessar. Isso aí. Bettina, obrigado novamente pela sua presença. Eu fico extremamente lisonjeado com a sua disponibilidade. Obrigada. E a gentileza em compartilhar experiências tão íntimas, né, e de forma tão sincera, tanto no livro quanto aqui com a audiência do programa. E você já sabe, quer saber mais? Se inscreve, deixa seu like aqui no canal e segue a gente nas redes sociais para estar sempre conectado e com as novidades e interações com os nossos convidados. Deixe suas perguntas nos comentários, direct, e-mail, sinal de fumaça não importa, interaja com a gente que nossa produção vai fazer chegar em mim ou em nossos convidados e vamos te retornar. Muito obrigado por ter você aqui mais esta noite. Até a semana que vem. Este é o Pod Talks. A gente se vê por aqui.